Salve, salve, galera, boa noite. Estamos aqui começando o nosso podcast InCristocast. Para você que não conhece o nosso projeto, eu vou deixar aqui algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse podcast. A cada podcast eu vou estar trazendo um convidado diferente e hoje nós estamos aqui com a Carla, certo? Eu estou muito empolgado para o que vai acontecer nesse momento. Eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas primeiramente, antes da gente conversar com a convidada, eu vou falar um pouquinho de como Deus tem colocado isso no meu coração. Antes de eu começar a falar, eu peço que você que está assistindo aí na sua casa, feche seus olhos, que eu vou fazer uma pequena oração nesse momento para que a presença do Espírito Santo comece a entrar no seu lar, comece a entrar onde você está, em nome de Jesus. Vamos lá, feche seus olhos nesse momento que eu vou fazer uma oração. Amém, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelo Senhor estar envolvido nesse projeto. Nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem dado a nós, Pai, que nós possamos falar com sinceridade e amor nesse momento. Eu oro para que cada pessoa que for assistir, Pai, seja tremendamente tocado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Papai, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso e nós queremos falar da Tua grandeza, da Tua beleza, em nome de Jesus. É isso que eu te oro e te agradeço nesse momento. Amém. Eu estou com uma convidada especial aqui nesse momento, a Carla. Carla, se apresenta um pouquinho para nós aí. Cara, fala um pouquinho de tudo, de onde você vem. Pronto. Se sinta à vontade, viu? Eu me chamo Carla Santiago. Eu tenho 21 anos e eu sou estudante de jornalismo, na verdade, né? Eu vim de Curitiba, do Paraná, há 5 anos pra cá, por causa do meu pai. Ele trabalhava, o trabalho dele, né, pediu pra que ele viesse pra cá. E aí a gente veio com a família toda e tô aqui. Vai fazer já 6 anos e gosto bastante do Ceará, gosto bastante de Caucaia. Top, glória a Deus. Pra quem não conhece a Carla, né, a gente se conheceu na Família Viva. A gente é amigo há um bom tempo, eu sou amigo do irmão dela. É uma pessoa tremendamente usada por Deus, eu me inspiro muito em você, certo? Amém. Você e o seu namorado. E, cara, esse projeto aqui tem fluído através de uma simples oração que eu fiz no meu quarto. Eu falei, Senhor, que eu possa compartilhar a Tua palavra de uma maneira diferente, sabe? E muitas pessoas não me deram a devida atenção por conta que, cara, eu era muito nervoso, falava demais. E muitas das vezes que eu tentava fazer esse projeto não dava certo, sabe? E eu queria te fazer uma pergunta, para tu lidar com esse tipo de coisa em relação a câmeras, tu sentiu algum nervosismo e tal, tipo, tu ficou com vergonha de falar em público? Você fala um pouquinho pra nós aí. Eu sempre fui muito comunicativa, desde criança. As pessoas sempre falaram que eu falava demais. Quando eu era criança, eu lembro que todo mundo ficava brincando que eu ia ser como meu pai, porque meu pai sempre foi muito comunicador. E, dito e feito, né? Hoje eu faço jornalismo, faço curso, né? Tô me formando daqui a pouquinho. E é muito interessante, porque eu sempre gostei de falar muito. Então, eu nunca achei que câmera fosse um problema pra mim. E nunca foi, na verdade. Eu sempre gostei mesmo de falar, de me expressar. Eu acho que é por isso que eu também escolhi o jornalismo. Como eu, né? Já sei o que eu quero fazer, o que eu quero caminhar na minha área, então fica até mais fácil, porque eu sei que o que eu vou trabalhar quando eu me formar e o que eu já trabalho é com a câmera. Então ficou muito mais fácil para eu poder aprender a lidar com isso. Top, top. Cara, a gente vai falar de diversos assuntos aqui nesse momento. A gente vai falar sobre vida de oração, vida de igreja. E, cara, antes de eu começar a fazer umas perguntas para você, eu vou compartilhar algumas vivências que eu tive na minha primeira igreja. São ótimos líderes, ótimas referências que eu tive na Sara Nossa Terra. Foi uma igreja que eu senti a presença de Deus, eu percebi que Jesus era real mesmo, porque antigamente eu não acreditava em Deus, galera, eu não acreditava, porque eu tinha várias dúvidas em relação à existência de Deus, sabe? Mas quando eu comecei a gerar fé no meu coração no tamanho de uma semente de mostarda, né? A presença de Deus começou a se tornar mais real na minha vida, sabe? E eu agradeço a todos os líderes envolvidos aí que estão assistindo, a Esté, o Léo, o Pastor Robson. Um abraço para todos vocês aí que estão em São Paulo. Eu amo muito a vida de vocês. Espero que vocês assistam até o final, porque vai ser bênção, viu, galera? E vamos lá, né? Conta um pouquinho para nós, Carla, do teu testemunho. Como que Deus te alcançou? Quem te evangelizou, primeiramente? Pronto, vamos lá. Vamos por partes, né? Eu nasci no berço cristão, sempre fui, né, da igreja. Lá em Curitiba, a gente sempre foi criado para poder ir para a igreja, para poder servir, né? Eu digo a gente porque sou eu e meu irmão, né? E aí sempre foi muito legal, porque eu sempre tive o meu círculo de amigos sempre muito da igreja, né?
Só que aí a gente vai crescendo e tem coisas que a gente aprende e aí a gente vai e toma outros rumos, né? Eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente começa a... Como é que eu posso dizer? A gente começa a criar, né, um senso crítico para as coisas, e aí eu comecei a me afastar, assim, né, de uma forma bem sutil, mas fui me afastando. Nunca deixei de ir para a igreja. Mesmo eu me afastando, eu tinha entendimento no meu coração que eu nunca tive uma intimidade com Deus verdadeiramente. Eu sei disso porque hoje, agora que eu conheço da palavra, eu sei que, né, não tinha. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui me afastando mais, sempre na igreja, porque no meu lar, na minha casa, meus pais, eles sempre foram bem criteriosos quando se tratava de igreja, de estar na igreja. Então, eu ia, né, com meu irmão, mas, tipo assim, era aquela coisa de ir sem sentir nada, assim, hoje em dia eu sei que não é sobre sentir, mas eu ficava sempre naquela expectativa, né? E aí, eu lembro o exato momento em que eu acredito, né, que o Senhor me resgatou. Glória a Deus. Eu tava numa festa, eu já tinha 17 anos, tava perto de fazer 18 anos, eu já tava morando aqui, eu vim pra cá com 15 anos. E aí, eu tava numa festa e tal, muita droga, muita bebida, aquela coisa de toda festa, né? E aí eu lembro que em um exato momento daquela festa eu me sentei, eu fiquei olhando ao redor e era como se eu não estivesse ali. É uma sensação muito diferente, eu nunca tinha tido uma sensação dessas. Imagina. E eu acho que é por isso que me impactou tanto e que eu me lembro, né? Interessante. E aí eu lembro que eu fiquei por muito tempo refletindo naquele momento, o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo, por que eu tô aqui? Eu não me encaixo aqui, isso daqui não é pra mim. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei na minha casa e, não sei, pra mim, eu digo que foi involuntário. Não era algo que... Eu tenho certeza que não era algo que eu por livre e espontânea vontade, fiz, né? Eu comecei a orar. Comecei a orar e a me quebrantar e a ficar, assim... sem palavras, comecei a transbordar mesmo, como se alguma coisa estivesse me completando de uma forma que eu nunca tive, que eu nunca tive, né? E aí foi quando eu comecei a realmente entender, né? E a buscar o Senhor. Glória a Deus. Eu já estava em uma outra igreja, já tinha saído da igreja dos meus pais, né? Já estava em uma outra igreja. E aí lá foi quando eu fui buscando mais, eu fui realmente aprendendo, né, da palavra e mergulhando na palavra. Só fazendo um adendo aqui, uma das coisas que me ajudou muito e que eu falo sempre para as pessoas, né? Eu fiz em 2020 uma mentoria de evangelismo do Céu na Terra. Top, João Paulo, né? Do João Paulo, foi a primeira edição bravo. foi a primeira edição da mentoria. E essa mentoria que eu fiz foi que me abriu, assim, um leque de experiência, assim, né? Mas eu costumo dizer que não foi a mentoria em si que me despertou para o evangelho, né? Eu sei que, na verdade, não são homens, né, que nos despertam para o evangelho, né? É o Espírito Santo que convence a gente. Exatamente. Mas foi um momento em que me ajudou no meu percorrer cristão. E aí eu fiz parte da mentoria. Hoje em dia tem coisas que eu não concordo, que foi ministrado sobre nós, mas não vou falar sobre isso agora. Sem polêmicas agora nesse momento, né, não, Carla? Mas existiu um cara no Céu na Terra que era um dos líderes que ele decidiu, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conduziu ele. Caraca, ele decidiu top, abrir algumas aulas por livre, né? De livre acesso, de forma gratuita, para as pessoas que estavam participando da mentoria, para poder explicar e ensinar melhor sobre o plano de salvação, né? A depravação total, a queda, né? A criação, a expiação de Jesus Cristo, né? E aí foi quando eu fui aprendendo sobre, né? Eu lembro que quando quando foi ministrado sobre mim, né? Quando ele evangelizou, né, na nossa vida, falando sobre o plano de salvação, falando sobre
a depravação total, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não presto pra nada. E é verdade, né? É porque, tipo, esses assuntos a gente fica realmente pensativo, né? Não, a com gente certeza. Fica, caraca, mano. Eu tava conversando isso com o Dudu, né, meu namorado, esses dias, porque a gente tava em casa conversando e ele tava falando, né, nossa, o Nicolas sempre foi muito mais cético, né? Ele sempre ficava, tipo assim, não, mas eu não... Nicolas é meu irmão, tá? Não, mas eu... Um abraço pra ele, viu? Um lindo. Não, mas eu... Ele ficava assim, né? Não, mas espera, eu sou depravado, eu não sou bom, eu tenho maldade em mim. E eu nunca tive dificuldade em aceitar isso. Eu acho que como o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, eu já estava assim, mais entendendo o que estava acontecendo, né? Foi muito legal. Então eu acho que foi esse meu processo de testemunho, meu processo de conversão. Uhum, interessante, viu, esse negócio que você falou. Cara, eu creio que existem diversas pessoas dentro da congregação que sabem muito sobre Deus, mas não tem de fato um relacionamento com Ele, né? Cara, eu tive uma avó, se eu não me engano, se eu me lembrar de algumas coisas que eu vivenciei com ela, né? Ela falava de Deus de uma forma tão intensa, tão radical, sabe? E quando eu fui parar para ver a vida dela com Deus, ela não tinha nenhuma. Xingava a minha mãe, falava várias coisas pra ela, sabe? Eu ficava, que Deus é esse que ela serve, entende? Tipo, é um Deus completamente religioso e quando eu comecei a pensar sobre isso, cara, ir pra igreja deve ser mal chato, né, não? Ir pra igreja deve Mas a verdade é que quando você tem uma vida com Deus, quando você realmente é alguém que está em Cristo, os frutos, eles dizem por si só, né? Então, quando essa pessoa, ela diz que ela vive para Deus e ela continua tendo ações mundanas, isso já diz sobre ela e a gente às vezes nem precisa falar nada, a gente tipo, já sabe. Essa geração do Instagram, né? Tipo, eles falam muita coisa sobre Deus, mas quando a gente vai ver a vida deles de fato, eles não vivem o que pregam, sabe? É porque as pessoas, elas acham que o viver com Cristo é status, sabe? Que viver com Deus eu preciso o tempo todo compartilhar com as pessoas o que eu vivo com Deus. E eu concordo que a gente precisa realmente espalhar o evangelho de Deus. E concordo mesmo com que a gente precisa falar de Deus em todos os lugares que a gente estiver. Mas eu parto, né, de uma ideia que às vezes a gente não precisa falar. As nossas ações, elas dizem muito. Com certeza. Sabe? Elas dizem quem a gente serve, o que a gente serve. Pegando o gancho do que você tá falando, eu tava no Yandê um tempo desses aí, acho que foi no domingo que eu fui no shopping, né? Aí eu fui comprar um milkshake daquele lá da vaquinha. Aí quando eu cheguei no caixa, o cara, eu nem conhecia o cara, tá ligado? Aí tipo, ele olhou pra mim e eu senti uma parada diferente aqui, sabe? Ele olhou pra mim, mano, ele começou a falar de oração aleatoriamente. E eu falei, mano, o que esse cara quer? Ele quer falar de Jesus pra mim, quer me evangelizar e tal. Aí ele falou desse jeito, da seguinte forma: eu sinto uma parada diferente na hora que eu te vejo. Eu sinto uma palavra que está lá, se eu não me engano, em Mateus, que Jesus, ele quer firmar os seus pés na rocha para que você não caia, sabe? Porque durante muitos anos eu tenho colocado a minha casa na areia e as pessoas têm me desanimado, a minha própria família, né? Tem me desanimado, querendo ou não, porque quando a gente coloca expectativa em pessoas erradas, a gente acaba indo para lugares que Deus não está indo, sabe? É por isso que eu concordo muito com a ideia de que... Com a ideia não, né? Isso tá na Bíblia, né? O Senhor, ele usa pessoas para poder nos ajudar, né, no nosso percurso. Ele usa pessoas para poder instruir a gente, dar discernimento pra gente, poder realmente ensinar, né? E essas pessoas, elas precisam ser pessoas que têm que estar mesmo na nossa vida. Eu tenho aprendido muito na vida de igreja mesmo, né? Que a gente precisa estar perto de pessoas que resplandeçam a Cristo. Amém. Porque quando a gente não está perto dessas pessoas, a gente tende a cair. Com né? certeza. A gente tende a se afastar. Com certeza. Porque o que as outras pessoas que não estão com Cristo nos ensinam? É verdade. Tipo, sabe? Eu andei lendo algumas coisas no Instagram, né? Tipo, um rapaz que eu sigo, ele falou o seguinte: tem várias pessoas que chegam em posições altas, tem ótimas experiências com Deus, ótimas revelações profundas de quem Deus é, e de repente do nada desanima e volta pro mundo. Cara, eu fico me perguntando que tipo de evangelho é esse, sabe? Cara, é porque é complicado. As pessoas, elas podem ser pessoas que estão em Cristo e
são escolhidas por Deus, sabe? Que são pessoas escolhidas por Deus. Elas podem se afastar do evangelho. Tanto que na Bíblia diz que quem tá de pé, tome cuidado para não cair. Com certeza. Você pode cair, A sabe? questão é, tipo, essa questão, eu sei, eu compreendo um pouco, sabe? Mas as pessoas que não conhecem a Deus, que tipo de visão elas vão ter a respeito de nós cristãos? Não, né? com certeza. Mas aí isso tipo assim, não é sobre elas, sabe? Tipo assim, eu tenho, infelizmente, eu posso cair. Daqui a um Com tempo certeza. eu posso me afastar do Senhor, né? Isso não diz que eu não sou um escolhido, sabe? Mas que talvez eu precise de ajuda para poder voltar para o Senhor novamente. Com E certeza. o Senhor é quem sabe de todas as coisas, né? Com certeza. E entrando aqui um pouco rapidinho, falando, né, sobre o que eu estava falando, né, de andar com as pessoas, né, que não são cristãs, com certeza eu acho que nós precisamos ter pessoas que não são cristãs no nosso meio para que a gente possa apresentar Cristo a elas, tá? Verdade. Né, às vezes é uma pessoa da nossa família, a gente não tem que afastar, a gente não tem que isolar essas pessoas, não. Na verdade, a gente tem que amar elas e pregar o Exatamente. evangelho para elas. Como a Bíblia fala, né? Com certeza. Se você não souber cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar da igreja? Então que a gente possa realmente ter no nosso coração essa convicção, né? Amém. De que a gente precisa pregar o evangelho e que às vezes certeza. não precisa ser com a nossa boca. Com certeza. Cara, tipo, eu fico extremamente feliz com esse projeto, né? Quem diria que isso aqui ia começar a fluir, galera? Isso daí começou no meu coração desde 2018. Eu comecei gravando dentro da minha casa, galera. No celularzinho, olhando os outros gravar e tal. Eu comecei a pensar, mano, um dia eu vou gravar no estúdio. Pode crer que uma hora ou outra eu vou gravar no estúdio. E eu quero dar até um abraço ali pro meu parceiro, mano, Eric. Um grande amigo meu que eu conheci na Lagoinha. Cara, pra você que quer trocar uma ideia com ele, ele se garante nas rimas, viu, gente? E é o seguinte, pra gente continuar esse assunto que a gente tá falando agora nesse momento, é interessante a gente falar para as pessoas que estão chegando agora na igreja segurarem um pouco o coração delas, porque tem várias pessoas que já querem servir, já querem pregar. É nesse sentido que eu estou falando, sabe? Eu vejo várias pessoas com o coração em chamas, aí quando chega no momento de tribulação elas desistem, sabe? Elas se afastam de Deus. Eu mesmo sou a resposta disso. Na pandemia eu me afastei de Deus. A minha fé, onde estava a minha fé? Eu não tinha gerado tanta expectativa em Deus, sabe? Pronto. Vai falar? Pode falar, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria dizer que é essencial, né, primordial que você esteja numa igreja que seja uma igreja saudável. Amém. Que seja uma igreja que pregue o evangelho de Com verdade, certeza. verdadeiramente. Que ela pregue mesmo, assim, que fale do Senhor Jesus. Porque igreja é só o que tem, né? Mas certeza. igrejas que falam de Jesus, que pregam o evangelho, não são todas, né? E aí, partindo disso, eu tenho uma opinião, né? E eu digo que é mais minha mesma opinião sobre essas pessoas que já entram e querem estar fazendo tudo e tal, né? Quando a gente é convencido pelo evangelho, a gente acha que pode fazer tudo, que o mundo está nas nossas mãos, né? Mas ao mesmo tempo a gente se acha tão ruim. Com certeza. Tão ruim, porque a gente sabe que não é sobre nós, sabe? Sabe o que eu fiz pra merecer isso? Eu não fiz nada. Como diz lá em Romanos 3, né? Ninguém se Cara, achava digno diante de Deus, né? Porque nós não somos, sabe? Tipo assim, a gente não tem nada de bom mesmo, sabe? Nós somos depravados. Graças a Deus, temos o Senhor Jesus, né? Amém. E através da expiação dele, hoje, nós podemos ser chamados de filhos de Deus novamente, vamos né? lá, meu Deus. E aí, eu acho assim que é complicado, né? É por isso que a igreja precisa ter uma liderança também saudável. Com certeza. Para que ela Com possa estar instruindo essas pessoas, né, que chegaram agora, que estão bem empolgadas e tal, para que elas possam primeiro buscar o reino dos céus. Como é que busca o Amém, reino dos com céus? certeza. Orando, lendo a palavra, estudando a palavra, gente. E eu dou ênfase na palavra, porque infelizmente eu conheço muitas pessoas que vão para a igreja, vivem uma vida assim, né, cheia do fogo, né? Que dizem do fogo de Deus. Mas que fogo é esse Com certeza. que não tem palavra, eu né? me lembro de um dia aí que eu tava numa igreja pentecostal, né? Tá ligado? Aí eu tava lá assistindo a pregação. Aí a tiazinha, do nada, no RTT começou a falar em línguas e tal. Aí depois, quando acaba o culto, começou a xingar o irmãozinho ali, começou a fofocar de outro irmão. Isso acontece em várias igrejas, né? Com certeza. E, cara,
Para você que está assistindo esse podcast, nós temos que se posicionar cada vez mais diante de Deus, sabe? A gente tem que ter um coração realmente sincero diante do Senhor. Porque se a gente não tiver esse coração, não adianta nada a gente falar um monte de palavras, sabe? Porque a gente vai estar caminhando do nosso estilo, da nossa vontade. Não sei se está fazendo sentido para você. Tô entendendo. E, cara, eu me lembro de um líder que me chamou muita atenção. Para quem não me conhece, na verdade, teve uma época minha que eu fiquei no fundo do poço, eu fiquei na lama mesmo, sabe? Aí, nesse tempo, uma pessoa veio para me dar um conselho. Falou: Gabriel, você precisa se firmar na rocha que é Cristo. Aí esse vendedor que estava lá no Iandê, confirmou a mesma coisa. Se a gente não se firmar na rocha que é Cristo, a gente vai desanimar, a gente vai se afastar do Senhor. Com certeza. E, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? A gente precisa parar de achar que as coisas que elas podem ser feitas pelas nossas próprias mãos. Achando que a gente consegue controlar tudo, que a gente pode fazer tudo. Quando, na verdade, nós não podemos fazer nada. E eu não tô tirando a responsabilidade humana daqui, tá? Eu só tô dizendo que a gente precisa centralizar que quem tem que ser a primeira coisa da nossa vida, o centro de tudo, é o Senhor Jesus. Amém. Sabe? Há um tempo atrás eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, com a ansiedade e tal, né? Foi um momento muito complicado da minha vida, assim. Acho que foi um dos piores momentos até hoje, assim, que eu já vivenciei. Porque foi um momento que pegou todo mundo desprevenido, me pegou desprevenida. Eu não sabia o nível que a situação ia chegar, né? E quando eu passei por esse momento, eu lembro que eu nunca duvidei que o Senhor estava comigo. Porque eu sabia que Ele estava lá. E aí eu lembro que uma das minhas orações, eu falei assim: Senhor, tá doendo, tô sofrendo, tá sendo difícil pra mim, porque, poxa, eu tô passando por um momento tão difícil assim, eu não consigo ter controle sobre mim, sobre o que eu faço, sabe? As pessoas à minha volta estão ficando super preocupadas e eu não sei o que fazer. Mas, Senhor, eu quero viver uma vida pra Ti. Amém. Eu quero viver uma vida contigo, Senhor. Então, eu não quero que seja sobre mim. Amém. Glória a Deus. Então, eu levo tudo pro Senhor. Sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero que o Senhor me sustente. Eu lembro que nas minhas orações eu falava: Senhor, me sustenta. Esteja comigo. Porque o Senhor estando comigo, tá tudo bem. Eu posso passar por isso o resto da minha vida. Mas eu quero que isso seja para que também o seu nome seja glorificado, sabe? E eu deixo um recado aqui pro pessoal que tá assistindo mais uma vez. Para você que tá aí no mundão, cara, a palavra de Deus é tão simples. Se você abrir seu coração completamente. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte, ó: peçam e vocês receberão, certo? Quando você abre a porta do seu coração para o Senhor, Ele começa a ter relacionamento com você. E a partir desse relacionamento, você vai começar a entender quem Jesus é. É o processo de santificação, né? Com certeza. Você começa, é um processo, né? A santificação é um processo. Você começa a entender as coisas melhor, você começa a entender que não é sobre você ou sobre as coisas que você faz, que nada que você faça chega a ser digno para Jesus, né? E aí você vai passando por esse processo, né? Teve um versículo que incendiou meu coração, se você tiver a Bíblia aí no seu celular, se você puder abrir. Jeremias 29:11 foi um dos versículos que incendiou meu coração e me trouxe uma esperança para que eu não desistisse dos caminhos do Senhor. Porque o tanto de oportunidade que eu recebi no mundo foram várias. Gabriel, vamos ali numa festa tal. Gabriel, vamos ali numa resenha, beber, ficar com várias meninas. Agora, poucas pessoas foram lá na minha casa para me chamar para ir para a igreja, sabe? Foram uma ou duas pessoas, mas quando eu estava no mundo, olha o tanto de gente. Mas com certeza é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Eu fiquei realmente extremamente estressado com certas pessoas, mas enfim, cara, é importante a gente perdoar, é importante a gente seguir em frente. E é importante que a gente também entenda que, infelizmente, eu digo isso com dor no meu coração, nem todo mundo que está na igreja é de Jesus. Com certeza. Nem todo mundo que está na igreja vive uma vida com Cristo de verdade. Nem todo mundo que está na igreja é alguém que tem vivido realmente, né? É isso. Aquilo que Jesus tem para ele, né? E Jeremias 29:11 fala que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você pode ler o versículo
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Pronto, pode parar aí. Então, como diz a palavra, quando vocês buscarem de todo o seu coração, é impossível Jesus não entrar na sua casa, cara. É impossível você não ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque eu vejo muitas pessoas presas numa religião sem conhecer a Cristo de verdade. Porque é o Senhor, é o Senhor que faz, sabe? É o Senhor que faz. Eu não tenho essa vontade por mim próprio, né? Tipo assim, quando eu tive a certeza de que eu fui convencida pelo Senhor, né? E o Espírito Santo me resgatou, me pegou, né, pra Ele. Eu tenho certeza que quem me fazia ter vontade de orar, quem me fazia ter aqueles momentos com o Senhor, era o próprio Senhor, sabe? Eu sei que eu preciso ter uma disciplina, né? A gente sabe que a gente precisa ter disciplina. Mas a gente também tem que aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. E que Ele sabe o que Ele faz. Amém. Ele tem controle de tudo da nossa vida. Exatamente. Sabe? A gente precisa deixar com que o Senhor faça as coisas. Cara, eu tô sentindo uma parada extremamente forte aqui no meu coração agora. De dar um grande abraço para um líder especial do meu coração, sabe? O Thiago e a Jéssica, você conhece? Sim, conheço. Foram líderes que entraram na minha vida no passado, que me ajudaram demais, sabe? Quando eu tava num relacionamento que me frustrou, galera. Me decepcionou e me afastou do Senhor. Cara, quando a gente começa a falar desses assuntos, não é impossível a gente não se emocionar, sabe? Foi um cara que entrou na minha vida, que esteve comigo nos piores momentos da minha vida. Thiago, você que está assistindo isso aqui, eu amo você, eu amo a sua esposa, eu amo a sua vida completamente. Você é especial para mim, cara. Você orou pela minha vida quando eu estava internado naquela clínica de reabilitação. Quando eu estava perdido naquela calcaia ali, usando droga, bebendo. Você não deixou de orar por mim. Eu quero dar esse momento aqui para você, certo? E esse rapaz, ele esteve comigo há um bom tempo. Ele me discipulou, me disciplinou. E, cara, teve momentos que eu discuti com ele, porque ele pegava muito no meu pé. Ele pegava muito no meu pé mesmo. Ele falava: Gabriel, você precisa dar uma segurada. Eu sei que você é um pouquinho empolgado, você gosta de falar bastante, mas você precisa dar uma segurada a maioria das vezes. Você precisa estar no banco, ouvir o que os seus líderes têm a dizer, e antes de você começar a fazer, você comece a pregar com a sua vida. Entendeu? Você comece a viver o evangelho de fato, sabe? Eu estava no carro com ele, indo à direção ao Cumbuco. Eu estava realmente quebrado nesse dia aí. Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento. E eu conversava com ele várias coisas dentro do carro e tal. E, mano, o Espírito Santo foi fluindo ali, tá ligado? Foi fluindo. Legal. E eu acho muito legal isso, né? De você poder ter um momento, assim, né, de tranquilidade para poder entender aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Eu acho muito importante isso. Mas também acho muito importante ressaltar que a autoridade maior na nossa vida não são os nossos líderes, é sim Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo é a maior autoridade da nossa vida. E às vezes a gente tende, né, a achar que o nosso líder ele sabe mais que Jesus. Os nossos líderes são as ferramentas que Deus coloca. Com certeza, eles são instruídos para poder cuidar de nós, né? Para poder discipular, para poder trazer disciplina. Mas nós temos que ter no nosso coração o entendimento de que a autoridade maior na nossa vida é o Senhor Jesus. E, tipo, uma pergunta que eu faço para você, Carla. Qual foi a primeira pessoa que cuidou de você quando você começou a caminhar na fé? Quando você não sabia nada do evangelho, quem te cuidou de tu de fato? Cara, é porque é complicado falar disso, assim, né? Assim, eu tive, durante a minha vida na minha outra igreja, antes dessa que eu tô, que inclusive eu queria mandar um beijo pra Igreja Cristã Evangélica, que é a minha igreja, a ICE, pros meus líderes, né? Pra galera de lá, pra minha família, porque eles são minha família, eles cuidam de mim, eles me alimentam com comida saudável e isso é maravilhoso. Todos os dias eu me sinto revigorada, renovada, porque eles cuidam muito bem de mim e sempre, sempre, sempre colocam o Senhor em primeiro lugar. Agora, falando, né, eu tive líderes que, durante todo esse percurso meu, que foram essenciais na minha vida. Não descarto nenhum, sabe? Mas a primeira liderança que eu tive, que me ajudou no meu processo de caminhada e que esteve lá pra mim,
foi o John e a Letícia, né? Eles são top. Eles foram ótimos líderes pra mim, amo muito a vida deles. Hoje em dia a gente não tem mais um contato tão grande, né? Mas eles continuam estando no meu coração pra sempre. Eu amo eles e eles sempre estiveram lá pra mim, sabe? Eu lembro que quando eu tive meus problemas da transição de sair da igreja dos meus pais, eu sofri muito porque meu pai, ele não queria que eu saísse, então foi um processo bem doloroso. E eles estiveram comigo, me ajudaram e tal. E eu tive vários líderes no percurso, tive pessoas que me ajudaram, que estiveram comigo nesse processo, né, de conhecer realmente, né, o evangelho, de conhecer a palavra, que me incentivavam a estudar a Bíblia, sabe, me mostrando e me dando entendimento de que a Bíblia é o Verbo e o Verbo é Cristo, ou seja, a Bíblia é o evangelho de Deus, o evangelho está na palavra. Exato, é isso. E o evangelho é a palavra, né, eu tive muitas pessoas no meu percurso que me instruíram verdadeiramente a viver uma vida correta em Cristo. Porque nem todo líder, ele, infelizmente, né, nos instrui para o caminho correto, né? Com certeza. E é através dessa instrução, desse discernimento que a gente precisa ter, através da palavra, para poder entender quem que é um falso e quem não é um falso mestre. Quem é um falso profeta, quem é um falso, né? Quem é um falso evangelista, quem é um falso profeta, quem é um falso mestre. A gente precisa ter esse discernimento, esses discernimentos a gente só vai ter através da palavra de Deus. E, enfim, tive o John e a Letícia, eu tive amigos que eu costumo dizer que também foram pessoas que me discipularam e cuidaram de mim como líderes, assim, né? Hoje em dia eu tenho uma liderança incrível. Tenho o presbítero da minha igreja, a esposa dele, a minha própria sogra, né? A mãe do Dudu. O próprio Dudu me ajuda muito com a palavra. É muito bom você ter alguém que possa te ajudar, sabe? Que possa realmente te ensinar o que é o caminho certo, te ajudar, né, nessa caminhada, estar contigo. E, enfim, tenho a Sara, que hoje em dia é quem comanda, inclusive, o grupo de estudos que eu participo, Estudo Bíblico, que é toda sexta-feira. A gente, às vezes, faz rodízio de segunda e terça, mas é toda segunda ou terça, às 7h30 da noite. E você tá convidado, já te chamei esses dias, você não foi. Top, é verdade, eu tô devendo uma visita, viu, galera? Mas é um estudo bíblico incrível, muito, muito bom. A gente tem aprendido muito com Deus. A gente já tá no nosso 3º livro e tá sendo muito legal. Caraca, top, viu? Agora, nesse momento, eu quero entrar num assunto da hora, tá ligado? Eu tava na Casa Amarela, lá de Fortaleza, não sei se você conhece a Casa Amarela. Eu já ouvi falar, assim, nunca fui. Do pastor William. Cara, eu tava assistindo uma pregação do pastor Isaías Huber, ele é sobrinho do Abe Huber. Ah, sim, eu sei, legal. Ele começou a pregar uma coisa ali interessante, sabe? Ele começou a falar sobre sonhos, ele começou a dizer a vida dele cotidiana, missionária, ele e a esposa dele, que é dos Estados Unidos, né? E ele falou uma coisa que chamou minha atenção: o tamanho do seu sonho é o tamanho do Deus que você acredita. Porque existem diversas pessoas que sonham pequeno e não conseguem entender o tamanho do nosso Deus. Se encaixa bastante na história de José. José, ele começou a falar os sonhos que ele teve em Deus para os irmãos, e os irmãos não acreditaram que eles iam se prostrar diante de José, né? E, cara, eles não atenderam aos sonhos de José, sabe? E eu acredito que quando a gente começa a sonhar de verdade, começa a se enxergar lá na frente liderando uma igreja, liderando um grupo de célula, pastoreando uma igreja, sabe? Eu acredito que Deus, ele vai começar a te dar os caminhos certos para você andar, sabe? E José foi um exemplo disso. Ele falou dos sonhos lá para os irmãos, ele foi vendido como escravo, foi humilhado pela família, e ele teve que passar por todo esse processo para chegar no objetivo que era ser governador do Egito, certo? E, cara, muitas das vezes as pessoas não vão dar devida atenção para nós quando a gente tiver um sonho do nosso coração, e elas não vão dar o suporte, sabe? A gente não precisa que essas pessoas deem suporte pra gente, né? A gente tem que ter entendimento e fé, porque o Senhor Jesus Cristo é quem precisa. Exatamente. Se esse sonho, ele tá no coração do Senhor também, então, de alguma forma, ele vai dar certo. Não precisa ninguém acreditar na gente. Mas mesmo assim, o Senhor é tão misericordioso com a gente que ele coloca pessoas certas pra poder nos instruir. Com certeza. Eu falo essa palavra aqui mais pros novos convertidos, tá ligado? Tipo, as pessoas que... Não, mas até os novos convertidos, eles precisam ter entendimento de que o Senhor é quem faz, sabe? E é essa fé, né? Aquilo que
que nos convence, né? A gente é convertido, Cara, né? Pela fé em Cristo Jesus, isso, né? exatamente. E essa fé em Cristo Jesus, ela não vem também de nós. É uma fé que é o próprio Cristo, né? Que E nos tipo, dá. nesses últimos dias, eu tenho conversado com o meu pastor a respeito de honra. De você abraçar a visão da sua igreja. É uma das coisas que eu tenho conversado com os meus líderes, sabe? Quando você está numa igreja, você tem que andar debaixo da visão dessa igreja, certo? Por mais que o pastor erre em algumas pregações, erre em algumas coisas, e você não concorda, você tem que chegar a ele e não chegar direto ao pastor falando que você tem que mudar isso ou aquilo. Eu fiquei extremamente chateado com algumas coisas da minha segunda igreja em relação a isso, porque existia um grupo de pessoas querendo colocar uma visão numa igreja que já existia a visão, sabe? E eu fiquei chateado com essa galera por conta que, mano, que igreja é essa, tá ligado? Tipo, eles têm que andar debaixo da visão dos pastores, eles têm que andar em direção à visão deles. Tipo, é bom a gente ter uma amizade com os pastores. E o pastor Marcos, ele conversou comigo sobre isso. Gabriel, você precisa amar a visão da sua igreja, você precisa honrar os seus pastores de verdade, sabe? Eu concordo. Eu concordo com isso, né? Contanto que a visão da igreja seja uma visão cristocêntrica. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Se essa visão ela for uma visão que ela aponte para Cristo, que seja uma igreja que realmente vive realmente para Cristo. Vive entendendo que a salvação ela é pela fé em Cristo Jesus. Acredita na queda, né? Acredita na queda, que eu digo assim, na depravação, que somos seres depravados, que nós precisamos, e foi preciso, né? O sacrifício de Cristo, né? E que a gente hoje tem a gente pode poder ter essa liberdade para poder conversar sobre Cristo, para poder falar do Evangelho, para poder realmente viver uma vida como filhos de Deus, por causa dessa expiação de Jesus, desse sacrifício, né? Se for uma igreja que realmente pregue isso, que fale isso, aí com certeza eu acho que a gente precisa viver sobre a visão dela, né? Porque não é uma visão de uma igreja, é a visão de Cristo, é a visão que está na palavra. Pegando o gancho do que você está falando, você tem toda a liberdade de trocar de igreja se o pastor estiver falando algo errado, estiver pregando alguma heresia, e recomendar os irmãos saírem dessa igreja também, certo? Porque, cara, se a gente for parar para discutir com os pastores, a gente vai perder tempo, sabe? A gente vai encher a ladainha dos pastores, eu não sei o que pode acontecer, mas enfim, eu, Gabriel, não faço isso, certo? Por mais que eu não concorde com a pregação de uma igreja, eu não vou chegar diante de um pastor e falar que ele está errado, certo? Eu vou, porque a Bíblia diz... Cara, a Bíblia diz que a gente precisa... É porque as pessoas elas vão muito naquela onda de não julgueis, né? Não julgue, porque a Bíblia diz não julgueis. Mas a Bíblia também diz que a gente precisa julgar segundo a reta justiça. A gente precisa julgar quando a gente vê alguém falando alguma besteira, alguém falando alguma heresia. A gente precisa chegar nessa pessoa e falar assim. A Bíblia mesmo diz, né, que quando a gente vê que algum irmão da gente está errando, está fazendo alguma coisa, né, que não seja uma coisa legal, que seja esteja pecando, e a heresia também é um pecado, claro. Verdade. A gente precisa ir falar com essa pessoa, sabe? Com certeza. Se for preciso, chamar outras pessoas para poder falar. Não, esse então, daí tá certo, eu acredito que a gente precisa sim falar com essas pessoas que não estão pregando certo, porque beleza, eu tenho entendimento de que essa pessoa não está pregando certo, mas uma pessoa que se converteu agora. Exatamente. Sabe? Você precisa pensar dessa maneira, e essa pessoa que se converteu agora, como é que ela vai ter entendimento? Claro. E digo mais, tipo assim, eu parto da ideia de que se uma igreja ela vive de heresia e não prega Cristo, ela não é uma igreja. Para mim é isso. Ela pode ter um titular de igreja, mas ela não vai ser uma igreja pra mim se ela não prega Cristo e só prega heresia. Pra mim tá mais pra apostasia, né? Porque um apóstata, ele é alguém que, além de se afastar de Jesus, né? Uma pessoa que não está mais em Cristo, além dessa pessoa estar cometendo apostasia, ela está trazendo outras pessoas para o meio. Ela tá levando os irmãos com ele. Então, para mim, tem que sim falar. Isso aí, nada contra a galera, tá ligado? A gente tem que chegar mesmo. Se o pastor estiver pregando heresia, a gente precisa aí, pastor. Tá falando errado aí, tá ligado? Com certeza. Isso pode ser. E se esse pastor ele for um pastor humilde, ele vai reconhecer isso. Com certeza, não. E você ele tá vai mudar. certo, você tá certíssimo. Não tô falando que você tá errado, entendeu? Não, eu sei. E é o seguinte, cara, eu falo essas coisas porque eu já vivenciei isso na minha primeira e na segunda. E eu não falei absolutamente nada, eu só fiquei calado, só ouvindo. E quando eu comecei realmente a estudar o evangelho, eu comecei a prestar atenção em detalhe por detalhe, eu comecei a respeitar a visão de cada um, entende? Tá vendo como a palavra, ela
crucial, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é crucial, porque é através dela que a gente vai poder identificar se Com uma certeza. pessoa ela tá falando ou não tá falando algo que tem na palavra. Claro. Ou ela tá difamando, ou ela tá tirando coisa que não tem contexto, o que é importante também. Mas e outra, tipo, tem certos grupos de pessoas que estudam a palavra para ficar debatendo com o pastor, ficar apontando no que tá errado, e, tipo, eu não dou muito valor para isso, de coração. Cara, é porque... Eu não dou muito valor para isso, sabe? É porque, assim, eu acho que, assim, errado tá se a gente não for conversar sobre o que tá sendo pregado errado. Porque se tem alguma coisa que tá sendo pregado que não tá na Bíblia, cara, então eu preciso sim conversar com o pastor, ué. Claro, porque eu preciso entender o que tá acontecendo, sabe? Por que essa Exatamente. pessoa tá pregando aí besteira que não tem na Como palavra. diz lá na Bíblia, né? No final dos tempos, as pessoas rejeitarão essa doutrina, buscarão pastores em qual elas querem ouvir. E, Que cara, quer amaciar seu ego, quer falar aquilo que agrada a elas, exatamente. né? E galera, pra vocês que não conhecem a Carla é desenrolada, viu? Ela conhece bastante da palavra de Deus. E principalmente o namorado dela, o Dudu, um cara inteligentíssimo, um teólogo famosíssimo que ninguém conhece. Mas enfim, eu espero fazer um podcast com ele aí também. Dudu, tamo junto, forte abraço aí pra você, viu, irmão? Mas vamos lá, vamos caminhar. E pegando o gancho do que eu tava falando, cara, a gente precisa realmente amar o evangelho com tudo, sabe? A gente precisa amar Jesus Cristo, não gerar expectativa nas pessoas. Um dos livros do Alessandro Vilas Boas, Jesus, um Pai de Família, ele fala um pouco sobre isso. Que o primeiro passo da frustração é você gerar expectativa demais nas pessoas. Porque uma hora ou outra elas vão errar com você, elas vão pregar algo que você não vai querer ouvir. Essas entendeu? pessoas, as pessoas erram, né? Nós cometemos pecados todos os dias. Eu tava conversando com o Dudu sobre uma coisa polêmica, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? Porque, enfim, não vou entrar nisso agora. Mas a gente tava conversando sobre um pecado específico. E aí eu tava conversando com o Dudu sobre um negócio muito legal. Legal assim, né? Porque eu tava falando assim, não existe pecado e pecadão, né? Não existe, né? Eu já tô ligado. Mas as pessoas, elas são sucintas a pecar. Nós somos pecadores. Eu posso pecar a qualquer momento aqui, infelizmente, né? O problema não tá nesse, né? Porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Por mais que a gente busque ser santo, né? E ser santo é cara, perfeito. é bom a gente agir na sinceridade, mano. O Dudu, ele é um cara sincero. Seu namorado é top. Ele teve uma célula que ele começou a pregar, a ministrar. Ele falou assim, algo do tipo que me chamou a atenção também. Galera, que vocês sejam sinceros de coração, que vocês falem palavras de amor pro Senhor de verdade. E não seja aquela parada forçada, hipócrita, sabe? Que a gente possa realmente olhar pro Senhor, pai, eu sou falho, eu preciso me arrepender todo dia, porque uma hora ou outra eu vou cair, tá ligado? E, cara, eu tive várias conversas com vários tipos de pessoa. Uma das coisas que eu aprendo com essas coisas, que, mano, a gente precisa olhar para Cristo, não desviar o nosso olhar dele. Com certeza. E, cara, se a gente desviar, a gente pode ter certeza que uma hora ou outra a gente vai cair, a gente vai se decepcionar no meio da jornada. Cara, tá mas ligado? eu acredito que mesmo que a gente se desvie, assim, né? Se afaste do Senhor, se nós formos realmente escolhidos por Ele, uma hora Ele pega a gente de volta. Com certeza. Uma hora a gente tá de volta. Então eu acredito nisso. Ana, eu me lembro, pegando o gancho do que você tá falando aí, eu me lembro de um dia que eu tava dentro do ônibus, aí um rapazinho da Assembleia, eu tava com a blusa do Flamengo, aí chegou em mim lá, falando em línguas dentro do ônibus, várias paradas doidas, pegou no meu ombro assim, ó, pá. Eu sinto de Deus que o Senhor ele quer te tirar do fundo da lama. Se você não ouvir a minha palavra nesse momento, você vai morrer. Ele começou a falar algo do tipo, eu falei, caraca, Deus ele tá falando aqui, tá ligado? Eu comecei a pensar no tempo que eu tava vivendo com Deus intimamente. Aí eu saí do ônibus, caraca, pensativo mesmo, mano, eu preciso realmente dar uma atenção de novo pro Evangelho. Se eu não me engano, isso foi em 2020, 2021. E galera, eu particularmente não vivo mais sem Deus. Eu posso ser a melhor pessoa possível, se eu não tiver Deus envolvido no meu coração, eu não sou nada. Não adianta eu dar o melhor conselho aqui para vocês nesse momento, ser o mais desenrolado no meio do povo, se eu não tiver a presença do Espírito Santo, eu não consigo falar, sabe? Eu acredito que você também é assim, dessa forma, né? E, mano, pra gente começar a chegar na parte final, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa aí pra galera que tá assistindo o podcast o que os filhos de Deus precisam começar a fazer para essa geração começar a olhar para Cristo de uma maneira diferente. Bom, primeiramente, buscar a Deus através daquilo que Ele nos ensinou, né? Através da Santa Escritura, né? Através da oração, através de uma vida que realmente seja uma vida com o Senhor. Por que eu digo que realmente seja? Porque
a gente tem visto uma geração muito, na minha opinião, fraca. E eu faço parte dessa geração também, sabe? É uma geração que não busca o Senhor verdadeiramente, sabe? Não busca entender o evangelho, não busca... Tem preguiça, né? É como se tivesse preguiça mesmo, sabe? Não abre uma Bíblia para ler. Cara, se você abre uma Bíblia e lê, você vai entender tanta coisa. Você vai começar... A sua visão de mundo vai mudar. Sua cosmovisão vai mudar, né? Você vai começar a entender realmente o plano de Deus. Aquilo que o Senhor quer que você faça aqui na Terra. Porque nós não somos aqui da Terra, sabe? Nós não somos, né? Nós somos cristãos e esse não é o nosso lugar ainda, né? Mas a gente precisa ter o entendimento de que nós só vamos conseguir ter essa visão, nós só vamos conseguir caminhar realmente uma vida com Cristo quando a gente começar a fazer as coisas que Cristo ordenou pra gente. Exatamente. Sabe? Antes da gente pregar o evangelho, a gente precisa entender o que é o evangelho. Exato. Entende? Exatamente. Cara, eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa da hora, o Gabriel Cantarino. O Gabriel Cantarino é bênção, viu, galera? Pra vocês que não conhecem, um cara loucão por Jesus, né? Tá lá em Imperatriz falando de Jesus de uma forma loucamente. Eu me inspiro muito nesse cara. Esse pastor é um dos caras que eu vejo Jesus purinho na terra, sabe? Ultimamente, o último dia, eu me lembro como se fosse hoje também, quando eu tava na igreja dele. Aí, cara, eu tava lá, nervosão, eu ia tirar uma foto com ele, porque ele tava lançando o livro dele. Aí, mano, só de tirar a foto com o cara já dá pra ver que ele já tem algo forte nele, sabe? Uma parada que ele carrega o Espírito Santo, sabe? E, mano, a mensagem que eu deixo para esses adolescentes que tá começando agora esse projeto de gravar, de falar de Jesus na rede social, se firme em Jesus, tenha uma vida saudável com o pessoal da sua igreja, não seja um cristão rebelde, não seja um cara impossível, que vai falar rápido demais. Espere no tempo certo, espere Deus direcionar, porque Ele vai uma hora ou outra te colocar na posição que você almeja, certo? O seu chamado, o seu propósito. A gente está chegando no final aqui, Carlota. Se quiser deixar um abraço aí para a galera dessa igreja, sua família, fica à vontade aí. Pronto, eu mando um abraço, já mandei um abraço para minha igreja, mando um abraço para o pessoal do Estudo Bíblico, mando um abraço para quem vai assistir, né? E o Gabriel, ele, assim, concordo com o Gabriel na parte que ele diz que a gente precisa viver na igreja, né? Estar na nossa igreja, né? Estar em comunhão com os nossos irmãos é primordial. Não adianta eu dizer que eu creio no Evangelho, que eu vivo uma vida com Cristo, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, que também é o que Jesus ele fala para que a gente faça, Exatamente. né? A gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. Paulo fala muito disso nas cartas dele também. Ele adverte a igreja às vezes, né, quando era preciso. Então, que a gente possa realmente estar vivendo uma vida de igreja mesmo com nossos irmãos, porque os nossos dons, eles são, como é que eu posso dizer? Os nossos dons, eles são usados para a igreja, a serviço do corpo. Então, a gente precisa estar com o corpo em comunhão, né, com os nossos irmãos. Eu amo a igreja. Se eu pudesse estar todos os dias da semana, eu estaria. Amém. Eu tenho muito amor pela igreja e entendo que ela é primordial e essencial no meu processo com Cristo. Com certeza. Um abraço, galera. Um abraço, pastor Marcos, pastor Alberto. Eu amo a vida de vocês. Fiquem por dentro do que vai acontecer nos próximos podcasts. Daqui é só o início de uma grande jornada. Eu vou trazer várias pessoas diferentes aqui para gravar, para falar um pouquinho da vida delas também. A gente vai trazer assuntos abordados. Isso aqui foi só o início, que vocês possam curtir aí, compartilhar com o pessoal da igreja de vocês, no grupo de célula. Tamo junto, galera. Forte abraço. É nóis. Valeu.